Hoje o tema é sobre a lei da atração, né? Um tema muito interessante porque muitas pessoas acreditam nisso e justamente por isso eu quis trazer um pouco aqui pra gente falar sobre isso, né? O que verdadeiramente é a lei da atração e quais são os mitos e verdades relacionados a ela. Oi Lu, obrigada, gratidão. Oi pessoal, Cláudia, sejam bem-vindos. Então, né, hoje eu separei o tema pra gente falar sobre lei da atração. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que exatamente é a lei da atração. Então a lei da atração, ela é uma crença que se você tiver assim só pensamentos bons e ficar imaginando onde você quer chegar, você terá o resultado que deseja. Mas será que isso funciona, gente? Não funciona e eu vou explicar por quê, tá? Eu vou abrir a lei da atração em mitos e verdades sobre ela e o que da lei, quais aspectos da lei da atração funcionam e quais não funcionam. Então, o primeiro mito é: a gente não pode controlar os nossos próprios pensamentos. Ninguém consegue controlar o pensamento, né? E o que acontece com essas pessoas que escutam sobre a lei da atração e entendem que tem que pensar diferente? Basicamente, o que acontece é que elas começam a reprimir os seus pensamentos, querer guardar lá no fundo, naquelas caixinhas, fingir que não está acontecendo, fingir que não é bem isso. O pensamento veio, mas nossa, eu não posso pensar isso. E fica ali tentando com toda a sua força reprimir. E aí, qual que é o problema disso, gente? Bom, é que gera um rebote, porque a pessoa não pensou no seguinte: para que eu tô na Terra? Para evoluir. Então, o que acontece quando a gente faz isso? A gente atrai o que a gente tem medo e a gente repele o que a gente deseja. Por quê? A gente pega o que a gente tem medo e reprime no subconsciente. E a gente pega o que a gente deseja e fica trazendo na mente toda hora, desejando aquilo com uma energia de desejo, querendo colocar aquilo à tona, tá? Então, gente, eu quero que vocês pensem no seguinte: tem certas coisas que não dá pra gente entender, porque a gente quer entender a mente de Deus com a cabeça humana. Mas eu trouxe aqui alguns aspectos pra gente refletir, né? O primeiro é que tudo que acontece a todo momento na nossa vida é a situação perfeita para nos fazer evoluir. Esse é o tamanho da bondade divina com a gente. A bondade divina, ela é infinita. O segundo ponto pra gente refletir é: pensa no medo como uma energia meio assim: nossa, se isso aqui acontecer, gente, eu tô perdida, eu não faço ideia de como eu lidaria com isso. E pensa no desejo, numa energia de assim: eu quero, meu ego quer, eu preciso disso, se Deus não me der isso, eu vou me afastar dele, porque ele não é justo, né? Então, quando a gente fica com essas coisas na cabeça, e se a gente tá aqui na Terra pra evoluir, é por isso que o medo, ele traz à tona aquilo que a gente está reprimindo. Por quê? A gente fica assim: não sei lidar com isso, eu preciso aprender a lidar, não sei lidar, se isso acontecer eu tô perdida. Então assim, toma que você é forte o suficiente para lidar com isso, porque a gente tá aqui na Terra para evoluir. Se a gente fica desejando o negócio o tempo inteiro, essa energia de desejo, ela gera uma repulsa em vez de trazer e conectar a gente com o que a gente quer. Porque a gente fica sempre focado em desejar, na inveja. E quando você está desejando, é como se algo estivesse fora de você, estivesse distante de você. E aquilo não faz parte de você e de quem você é. Então você está o tempo inteiro falando para o universo que aquilo está distante, que aquilo que você quer, né? E aí Deus quer te mostrar o quê? O mundo é belo mesmo você não tendo aquilo que você deseja. O mundo funciona mesmo o seu desejo sendo algo distante, né? Não é isso que precisa para afastar a gente de Deus, certo? Então vamos lá. E aí vamos à verdade sobre os pensamentos. A gente já falou o mito, né? Que é: vou esconder esses pensamentos embaixo do tapete e pensar em outra coisa que não dá para controlar. Então o que é verdade sobre os pensamentos? Gente, a cada dividido por 10 mil segundos, a gente tem um pensamento novo. Pensamento novo. Não dá nem pra, né? Porque não é nem um segundo, não dá nem pra dimensionar pra vocês como é rápido a velocidade que um pensamento novo chega. Não dá pra dimensionar. Então assim, quando a gente reprime, a gente vai reprimindo, a gente gera um gatilho, tá?
para que a vida nos traga situações para reconhecer aquele pensamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher achava que ela comer doce não tinha nada a ver com lidar com emoções mal resolvidas. E ela reprimia aquele pensamento tão lá no fundo que ela achava que não tinha conexão nenhuma. E aí o que acontecia? Todo mundo o tempo todo falava pra ela: você já pensou que esse tanto que você gosta de doce pode ser porque você tem alguma emoção mal resolvida? Ah, não. Imagina, eu só gosto de doce, não tem nada a ver com coisa mal resolvida. E aí isso foi indo, até que um dia ela criou consciência, falou: opa, peraí, tem a ver sim. Olha aqui, eu tô comendo porque eu tô nervosa com tal assunto. Então aquilo que as pessoas me falaram o tempo todo é verdade. Então quando a gente reprime algo na gente, o mundo traz experiências as mais aleatórias possíveis. E aqui eu peguei um caso super simples pra gente entender a dinâmica, para mostrar sobre aquela experiência que a gente está reprimindo dentro da gente. É isso que acontece. Então, como que faz, gente, quando vem um pensamento que a gente não quer? A gente tem que reconhecer esse pensamento, em vez de querer esconder ele embaixo do tapete. Então, quando a gente reconhece um pensamento, né? É muito, muito profundo isso. Parece uma coisa tão simples. Ah, só vou falar a verdade, vou reconhecer que eu tô pensando isso. Mas o poder que tem isso, gente, esse é o primeiro passo do AA, que é os Alcoólicos Anônimos. O AA é o maior programa de autoajuda do mundo, que já ajudou milhares e milhares e milhares de pessoas de sair de um vício. Imagina isso, você sai de um vício e dentro desse vício, né, às vezes você tinha perdido emprego, tinha perdido família, você não conseguia ter uma vida normal, você estava quase morrendo. E com a força que tem o poder e os ensinamentos do grupo do AA, você consegue de fato mudar a sua vida. E qual que é o primeiro ensinamento? Qual que é o primeiro passo que você tem que dar? Reconhecer a verdade, admitir a verdade, falar que você é alcoólatra. Então, se você tem um pensamento, gente, a coisa que vocês têm que fazer é simples, é reconhecer esse pensamento. Então, assim, eu tô com o seguinte pensamento: ai, meu Deus do céu, eu tô com uma crença aqui de que eu tô gordinha, então eu não mereço ser amada. Ok, o que eu faço com essa crença, né? Eu converso com ela como se fosse o observador, o adulto que existe na nossa cabeça, a voz mais consciente que a gente tem. Então essa voz vira e fala assim: cara, isso não afeta seu valor como pessoa. Não é o quanto você pesa na balança que vai determinar quem você é como pessoa. Você ainda é filha de Deus, Deus ainda te ama e você é um ser de amor infinito. Então você fala assim pra você mesmo: tá, eu entendo que você tá sentindo isso, eu entendo que as pessoas da sociedade pensam assim, mas essa não é verdade, essa é uma crença boba que a gente tem. E cara, não é isso que vai determinar se eu sou uma pessoa amorosa, não é isso que vai determinar o meu valor como pessoa. Então eu sou um ser de amor infinito, não importa o que aconteça. E aí você vai treinando e você vai conversando com o seu cérebro, reconhecendo esses pensamentos e trazendo a verdade numa conversa interior com você mesma. Então não é ignorar que o pensamento está lá, é trazer ele à tona, reconhecer esse pensamento e trazer a verdade para esse pensamento. Ah, isso é uma crença boba, eu não estou sujeita a isso, eu sou um ser de amor infinito, eu sou filha de Deus. E não é isso que vai me impedir de ser feliz, de ser amorosa ou de chegar onde eu quero. Percebe a diferença entre olhar para o pensamento, reconhecer esse pensamento, conversar com esse pensamento e simplesmente falar: você não pode pensar isso, meu Deus do céu, você está pensando que você vai ficar sem dinheiro? Não pode, olha a lei da atração. É completamente diferente. Então, na verdade, é um processo da gente estar consciente sobre os nossos pensamentos, a gente observar os nossos pensamentos e a gente conseguir criar a autoridade de escolher melhor, criar a autoridade de observar a verdade sobre as coisas como elas são, tá? O segundo mito, gente, é ficar imaginando o que a gente quer que aconteça. O ego tem essa mania, sabe? Ele gosta de querer ser Deus. E isso não é eu, não é você, mas são todas as pessoas. Secretamente, o ego de todos nós, ele acha que é Deus. Então, ele acha que sabe tudo, ele acha que sabe o que é melhor pra gente, ele acha como que tem que conversar com Deus, ele acha que sabe exatamente o que precisa e o que não precisa, o que ele quer e o que ele não quer. E aí, né, quando a gente traz isso à tona,
a gente vê que não é verdade. Eu vou contar para vocês um exemplo que aconteceu na minha própria vida, né? Sempre que eu tava ali nas aulas de yoga, tinha um cara que eu tava saindo e aí nunca ia pra frente o nosso relacionamento, nunca virava assim um namoro oficial. E eu ficava imaginando eu e ele num barquinho de madeira, que era tudo certo, que aquilo ia acontecer, ia ser exatamente como eu imaginei e tudo mais. E todo final da aula de yoga eu imaginava exatamente essa cena. E pasmem, eu fui conhecer a família dele lá em Belo Horizonte. Eles tinham uma casa no condomínio e dentro dessa casa no condomínio tinha um laguinho com um barco com um remo, exatamente como eu imaginava. E eu entrei a mãe dele sugeriu, leva a Fernanda lá, tal, pra ela conhecer. E aí a gente foi, andou no barquinho de remo, exatamente como eu imaginava. E aí você fala assim, meu Deus, era exatamente o que eu queria, essa lei da atração funciona mesmo, foi exatamente o que eu imaginei, agora vai dar tudo certo, eu vou casar com essa pessoa, deu certo. Gente, não poderia ter tido uma experiência pior, né? Ele ficava falando pra mim que ia se matar. E como eu levo essas coisas muito a sério, né? Ele ficou me ignorando por alguns dias em seguida e falando que ia se matar antes de me ignorar. Eu peguei um avião, que eu moro em São Paulo, fui até a cidade dele, em Belo Horizonte, só pra descobrir que ele tava com outra mulher no Rio de Janeiro. E aí eu vi que a lei da atração não funcionava. Aquela imagem que eu criei, o barquinho que eu criei, refletiu. Mas não era aquilo que era o melhor para Fernanda. E hoje, com a maturidade que eu tenho, com tudo que eu aprendi, nossa, o que eu sou mais grata a Deus é que eu não casei com ele, que era bipolar, cheio de problemas e tal, e tenho um marido maravilhoso. Então, Deus me protegeu de não dar certo com ele, mesmo eu pedindo especificamente ele. Foi um presente de Deus isso não dar certo, e Deus colocou na minha vida um homem infinitamente melhor, que nem se compara. Então, assim, quando a gente pede alguma coisa pra Deus, a gente tem que entender o seguinte, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Gente, não adianta querer pedir coisa específica, desenhar coisa específica, viagem específica, sonho específico, imagem, né, que você quer que aconteça exatamente igual. Acontece, mas não necessariamente isso vai ser o melhor pra você. A gente tem que aprender a entregar pra Deus e entender que os planos dele são melhores que o nosso e ponto final, gente. Então, assim, exemplo bobo, né? Meu sonho era ter um escritório com vista pro pôr do sol. Beleza, consegui o escritório com vista do pôr do sol. E aí eu tenho que usar o dia inteiro uma cortina preta, travada, fechando tudo, porque fica extremamente quente, porque o sol bate lá a tarde inteira. Eu acabei vindo trabalhar em outro cômodo da casa, porque ali era bem desconfortável de trabalhar durante o dia, tendo que ficar fechada, ou com sol na cara, para poder ver o pôr do sol por 5 minutinhos. Então, às vezes a gente idealiza certas coisas que nem são o melhor pra gente, a gente fica preso com essas coisas que a gente idealizou, percebe? Então, o principal aprendizado da lei da atração é a gente desapegar dos desejos do ego e confiar naquilo que Deus tem pra gente. E aí vamos ao terceiro mito muito importante também, que a maioria das pessoas focam a energia no ter e no fazer. As pessoas sempre focam no ter e no fazer. Todas as pessoas, né? O que isso quer dizer? Vou pegar um exemplo pra vocês assim, ó. Eu quero ter uma empresa. Eu quero fazer R$1 milhão com essa empresa em um ano, tá? Mas a verdade, gente, é que o foco precisa ser no ser e não no fazer e no ter. Vou pegar o mesmo exemplo e vamos olhar com a perspectiva do ser. Eu quero ser empreendedor. E quando você coloca isso na sua cabeça, você começa a se perguntar assim, tá, mas quais habilidades que o empreendedor tem? Como o empreendedor pensa em servir o mundo? Quais características que eu tenho que o mundo precisa? Quais sombras em mim me distanciam de ser um empreendedor de sucesso, né? E aí vocês observam como isso aproxima muito mais a gente do nosso objetivo do que ficar sonhando acordado, porque a gente trouxe para a realidade o que eu sou e o que eu tenho que me tornar para conquistar algo que eu sinto no meu coração que eu poderia fazer, uma vocação, né? Uma intenção ou até mesmo um sonho. Porque eu vou me tornando o tipo de pessoa que se realiza esse sonho. Eu vou aprendendo com as pessoas que tiveram sucesso em fazer aquilo que eu gostaria de fazer.
Eu vou me lapidando e desenvolvendo virtudes que eu preciso para conquistar aquilo. Eu vou me lapidando e vou vendo as sombras que eu tenho que me afastam daquilo. Isso é completamente diferente de você ficar sonhando acordado que X coisa vai acontecer na sua vida. Mas é você se tornar aquela coisa viva na sua vida. Faz sentido? Então, por exemplo, um assunto que eu trabalho bastante com as minhas alunas é se tornar esposa antes de ser esposa. O que isso quer dizer? Às vezes a mulher que não é esposa, ela tem uma noia, não vou sair com um casal porque vão achar que eu tô sobrando. Ou não vou fazer tal coisa porque o que as pessoas vão pensar, vão ficar com ciúmes. A mulher que se dá ao respeito, ela sabe que ela é respeitosa, ela não tem problema em ter um amigo casal, porque ela tem total confiança de que ela não tá dando em cima do homem, de que ela não tá invadindo nenhum espaço, de que ela não tá fazendo nada demais. Então ela já age como se ela fosse uma mulher que tem valores, que tem cabeça de esposa, que não se veste de uma maneira vulgar, que se veste de uma maneira como se ela já estivesse se respeitando. Então, essa cabeça de esposa, ela vai antes do ser esposa se manifestar na vida real, percebe? Então, você se torna aquilo que você quer que manifeste na sua vida. E aí, é implacável, gente. Se você tem mentalidade de esposa, você vai se tornar em esposa. Se você tem mentalidade de empreendedor, você vai se tornar empreendedor. Se você tem mentalidade de atleta, você vai se tornar atleta. Não tem pra onde correr. Não tem nada que a gente tem que resolver fora. Quando a gente resolve dentro da gente, o resultado vem espontaneamente fora. Porque a gente está se conectando e está mudando os nossos padrões de acordo com aquilo que a gente quer ser, percebe? E aí, o quarto mito e o mais importante, né? Muitas pessoas, quando falam da lei da atração, vêm com o termo de cocriação, né? Mas na verdade a gente não está criando nada. Só quem cria é Deus. Toda fonte de vida é Deus. Não tem nada que acontece assim isoladamente. Qualquer coisa que acontece tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de fatores para que aquilo aconteça, né? A poeira que tá caindo na minha casa, tem a ver com tantos fatores. Tem a ver com um vulcão que explodiu não sei onde. Tem a ver com sujeira, tem a ver com todas as indústrias que tem aqui em volta, com o ar, com a posição. Tem tantos fatores que não dá nem para dimensionar. Então, em tudo que acontece, é uma sincronicidade tão grande de tantos fatores que não é o eu individual que está fazendo, que está criando, né? O que o eu individual ele tem possibilidade de conseguir? Colocar a intenção sobre aquilo que ele quer, escolher qual estação ele quer sintonizar, quais tipos de pensamento ele valida e quais tipos de pensamento ele não valida. Então, o eu pessoal, ele tem uma liberdade de escolha, mas ele não tem o poder de manifestar nada, só quem manifesta é Deus. Então, quando a gente entende isso, entende o que a gente falou lá no ponto 2, que os planos de Deus são sempre infinitamente melhores que os nossos, a gente muda a nossa forma de pedir para Deus, de rezar. Não é uma assim, minha vizinha tá com bronquite, eu quero que ela melhore, isso aqui não tá legal, eu queria que fosse diferente, eu quero que dê certo com um X paquera que eu tô saindo, o cara tal, CPF tal, nome tal. Tipo, eu quero que dê certo nessa entrevista de emprego específica, eu quero passar. E conforme a gente vai fazendo isso, é como se a gente estivesse falando, Deus, olha, eu sei melhor e eu prefiro isso aqui do que outra coisa, tá? E é isso que bagunça. Quando a gente confia em Deus plenamente, a gente fala assim, Senhor, se for a tua vontade, for o melhor pra mim, que eu passe nessa entrevista de emprego, eu aceito. Senhor, eu quero que o Senhor me conecte com o melhor homem possível para eu evoluir nessa vida, para me fazer crescer, com o homem mais honrado que está disponível para mim. E eu aceito ter um homem honrado na minha vida. É completamente diferente do que ficar sonhando acordado com um pretendente específico, percebe? Porque a gente direciona a nossa energia para o que Deus sabe que é melhor pra gente. E, gente, com relacionamento tem que ser assim, porque as pessoas têm chave e fechadura. Então, seu marido ele vai ser 80% diferente de você. Ele vai ter várias habilidades, valores, óbvio, são iguais, né? Valores, coisas que vocês acreditam, o que é importante para o casal, isso é alinhado. Mas características, um é mais disciplinado, o outro é mais solto. Um é mais falante, o outro é mais quieto. Quando a gente fala em termos de característica,
80% vai ser diferente, só 20% vai ser igual. Então, normalmente, se você tem um marido, cara, que tá aqui pra te fazer evoluir, pra crescer, tal, ele vai ser muito diferente do que você imaginou, porque ele tem justamente as características que você precisa aprender e desenvolver do que características que ele já tem. Então, é muito importante a gente entender o que a gente quer e o que a gente está pedindo. E eu sempre falo, quanto antes a gente se conectar com alguma coisa, melhor, né? Por exemplo, eu quero um homem que seja bem sucedido nos negócios. Ok, que virtudes que você quer desse homem? Ah, eu quero XYZ virtudes. De que princípios, de que valores vêm essas virtudes? Quanto antes você enxerga da onde que tal que você quer conectar, mais profunda fica a conexão e mais natural se torna que esse tipo de coisa se manifeste na sua vida. Então, por exemplo, eu quero um homem com perfil empreendedor. Ok, que virtudes que ele tem que ter? Ele tem que ser um homem íntegro, porque senão não faz sentido pra mim. Ele tem que ser um cara que é disciplinado, que não tem preguiça de ir atrás, etc. Legal. E o que vem antes disso? Cara, vem uma energia assim de excelência, de fazer as coisas bem feitas, de estar atento, de ser um cara que tem postura, que tem iniciativa, que consegue resolver as coisas, que observa para pensar nas melhores soluções. E aí você vê que aquela pessoa já tem tudo aquilo que ela precisa para manifestar aquilo que manifestaria. Então, quanto antes a gente se conecta com os valores, quanto antes a gente se conecta com quem a gente é, melhor. E aí a chave para a gente conseguir, né, compreender tudo isso, é sempre pedir permissão de Deus, é sempre olhar para Deus, não é tentar manifestar a lei sozinho, eu quero atrair especificamente isso, então eu vou ficar imaginando aqui na minha cabeça um homem bem sucedido. Não, gente, não é nada disso. É você se conectar com essas virtudes, é você se conectar com esses pontos que você quer aprender, que você quer desenvolver, é você se tornar a chave fechadura com isso. Um homem muito disciplinado, ele precisa ter uma mulher, por exemplo, que entende a leveza, que sabe o momento de parar, de descansar, de relaxar. Por quê? Porque ele tá sempre colocando pressão nele mesmo, ele tá sempre querendo crescer, ele tá sempre querendo ir além, ele não quer parar um minuto, ele quer ser sempre útil. Então, o papel dessa mulher é trazer leveza para a vida dele, é trazer graça, é permitir que ele relaxe, é ajudar nas coisas para que ele possa resolver as coisas sozinho, né? Então, a gente vai se desenvolvendo para ser chave e fechadura com aquilo que a gente acredita que tem que ser, percebe? É isso então, amadas, a live de hoje foi sobre isso. Peço sempre para se conectem com Deus. Não sabe se é água para você ou não, faça oração, Pai, quero saber a verdade, não importa o quanto doa. Ou então, você quer muito alguma coisa, você fala assim, Pai, eu aceito tal coisa se for a tua vontade. E você coloca a sua vontade abaixo da vontade de Deus sempre, porque, amadas, assim, nem se compara o que a gente consegue com a nossa mente entender o que a gente quer e o que a gente precisa pra gente versus a visão de Deus. Então, quando a gente se alinha e pede permissão, pede pra servir a Deus acima de tudo, é isso que muda a nossa vida de uma maneira muito mais bonita até do que a gente poderia imaginar e sonhar nos nossos sonhos mais bonitos.